esta sabedoria tem procedência, e esta procedência está relacionada a uma perspectiva terrena, animal e demoníaca. Qual é a minha fonte de sabedoria? Abra comigo o texto base, Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3, a partir do verso 13. Tiago capítulo 3, dos versos 13 ao 18, diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glories disso, nem mintas contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Verso 17: a sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é a paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Querido, este texto é um texto muito profundo, mas ele, quando lido de uma maneira corrida, ele pode passar, ou dele podem passar elementos fundamentais para mim e para a tua vida. Por isso, nesta noite farei uma pregação expositiva. Olharemos ponto a ponto este texto, para compreendermos aquilo que Tiago está nos ensinando. O primeiro ponto, eu acho que é importante considerar, é fazermos um contexto diante daquilo que a gente leu. E estes versículos, eles podem ser chamados, queridos, de a história das duas cidades, ou de duas esferas do ser humano e de Deus. Diga assim: a esfera do ser humano. Ei, vocês estão aqui? Diga comigo: a esfera do ser humano e a esfera de Deus. Então, esse texto a gente pode entender a sabedoria que fala esse texto, podemos compreender sobre estas duas dinâmicas: a dinâmica da esfera do ser humano e a dinâmica da esfera de Deus. Amém, queridos? O reino, portanto, da sabedoria, contrastando com o reino do sentimento de rivalidade. Diga assim: sabedoria versus rivalidade. O primeiro é do altar e leva a paz, é do alto, leva a paz, conduz a paz. O segundo é terreno e conduz à confusão. Então nós temos aqui duas esferas da sabedoria: a sabedoria proveniente de Deus e a sabedoria proveniente do ser humano. Uma é do alto e a outra é terrena. E eu quero, ao final desta noite, concluir com você que eu e você, sim, devemos buscar a sabedoria, mas a sabedoria que vem do alto. Amém? Amém? Amém. Vamos então refletir um pouquinho nesta palavra. O texto diz, lá no seu início: quem entre vós é sábio e inteligente? Tiago faz essa pergunta: quem em vocês, ou entre vocês,
é sábio e inteligente? Percebam que ele mesmo responde esta questão e pontua: mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Então, aquele que é sábio e inteligente, ele diz que tem a capacidade de mostrar em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Portanto, sabedoria e inteligência reais, sólidas, estão conectadas com mansidão de sabedoria e condigno proceder de obras. Diga assim: a sabedoria real está conectada a um proceder correto. Vejam, observem no texto de vocês, novamente esta frase: quem entre vós é sábio e inteligente? Tiago mesmo responde: mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Portanto, sabedoria e inteligência estão ligadas com mansidão de sabedoria, condigno proceder e obras. Mansidão, queridos, neste contexto bíblico, está relacionado ou pode ser traduzida também por bondade. Diga assim: mansidão e bondade são duas características que eu preciso ter para viver a sabedoria de Deus. Sabedoria aqui também está relacionado, queridos, obviamente, eu quero que você diga isso: esta sabedoria está relacionada à sabedoria do alto, à sabedoria de Deus. Portanto, olhando esse contexto, nós temos uma bondade sábia vinda de Deus, amém? Olhando esse contexto, podemos afirmar: existe uma bondade sábia vinda da parte de Deus, que quer acessar o nosso coração. Temos assim uma sabedoria que excede o intelecto, certo? Porque se ela é uma sabedoria que vem do alto, e ela é uma sabedoria que produz práticas no nosso dia a dia, ela excede o nosso intelecto. Não é uma sabedoria que está relacionada única e exclusivamente à nossa capacidade mental, à nossa capacidade intelectual. Ela é demonstrada, portanto, queridos, pelas práticas, que é o que o texto diz quando ele se refere a condigno proceder. Condigno proceder significa um proceder justo, um proceder merecido, um proceder devido, um proceder adequado. Quando a palavra fala em condigno, ela também relaciona que, para que seja um proceder correto, precisa existir uma coparticipação de alguém. De quem? De Jesus. É por isso que fala sobre condigno proceder. Para que seja um proceder correto na tua vida e na minha vida, essa sabedoria precisa ter a participação de Deus. A gente já sabe disso. O desafio é viver isso. O desafio é parar de agir somente com o nosso intelecto e com a nossa capacidade cognitiva, emocional e até mesmo espiritual. O desafio é entender que esse proceder, ele está conectado à palavra condigno, um condigno proceder. Isso nos obriga a ter a participação de Jesus em tudo aquilo que a gente faz, para que de fato gere o resultado em sabedoria.
Tremenda essa palavrinha, né? A gente passa muitas vezes batida por ela e a gente não se dá conta disso. Assim, queridos, aquele que tem sabedoria e inteligência do alto tem uma sabedoria que provém de Deus e que excede o intelecto. Por outro lado, continue observando no texto, lá no verso 14, olhe aí no teu texto, querido, acompanhe no texto que é importante. Lá no verso 14, diz assim: se pelo contrário, agora vai trabalhar o outro lado desta perspectiva. Então até aqui nós falamos que para sermos sábios segundo o Senhor, ou para termos uma sabedoria de acordo com o desejo do alto, é necessário aquilo que a gente pontuou: relacionamento, intimidade, um relacionamento para a produção dessa sabedoria que parte dele e nos alcança. Mas agora no verso 14, o texto diz assim: se por outro lado, ou se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glories disso, nem mintas contra a verdade. Então qual é o contrário disso? O contrário deste sábio, deste inteligente, deste homem, desta mulher conectados com Deus é o que? É o ignorante, é o estúpido, é o insensato, é o leviano. Esse é o contrário. Esse é aquele que não está olhando para Deus. Então, se num primeiro momento Tiago nos apresenta aquele que olha para Deus, para que tenha uma sabedoria construída em Deus, agora ele diz: mas se pelo contrário não fizeres isso, serás oposto a esse que faz. Portanto, não será sábio, não será inteligente, mas será o que? Insensato, será ignorante, será estúpido, será tantas outras coisas, queridos, que nós poderíamos pensar. Leviano. E eu tenho certeza que eu e você não queremos esse tipo de sabedoria. É por isso que não está relacionado com os homens e está conectado com Deus. Meus amados, e aí o texto segue dizendo: este que faz isso, ele tem no coração inveja amargurada e sentimento faccioso. O texto também diz que ele tem a tendência de se vangloriar de si mesmo, e para isso acaba por mentir. Vamos ler de novo o verso 14. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Portanto, quem não busca em Deus essa perspectiva da sabedoria, ele tem um coração com inveja amargurada. Esse texto é forte, queridos. Ele tem no coração um sentimento faccioso. Facção. Ele quer derrubar o outro. Ele quer criar um grupinho para que o seu grupo seja melhor que o outro. Ele cria contenda dentro da própria igreja, porque ele tem um coração cheio de inveja, que busca uma sabedoria, mas que não é do alto. É a sabedoria que ele quer adquirir por ele mesmo, e por isso ele é invejoso daquilo que Deus entrega para o outro.
ele não consegue enxergar a possibilidade de se integrar com o outro para aprender, e muito menos se colocar diante de Deus para receber. Olha que texto forte, querido. Meu Deus, inveja amargurada. Se a inveja por si só já é um dos principais elementos que constrói a tristeza de uma pessoa, doenças psicossomáticas, doenças espirituais, para ser mais preciso, a própria ciência já demonstra que aquele que, por exemplo, não perdoa, aquele que é invejoso, aquele que tem estes sentimentos, ele mesmo desenvolve doenças como câncer, por exemplo. Agora imagina um coração com inveja amargurada. Uma amargura porque ele não consegue se relacionar com Deus, e ele não quer que o outro se relacione. E se não bastasse isso, o texto ainda diz: e sentimento faccioso, não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Porque aí ele precisa fazer o quê? Para se autoafirmar, para que ele tenha a liderança daquela facção que ele criou. Ele precisa mentir. Em vez de falar a verdade, ele mente. Vocês estão entendendo o porquê eu insisto de que sim, nós temos que ter cultos que peguem fogo, deixar o Espírito agir, mas nós também temos que ter pregações expositivas, porque só numa pregação expositiva, olhando palavra por palavra, a gente consegue compreender a profundidade de textos que muitas vezes passam despercebidos. E a gente começa a entender a origem de algumas coisas que muitas vezes nós até já vivemos ou estamos vivendo. Examine-se cada um seu próprio coração, para ver se lá no fundo não tem uma inveja de um irmão, um coração voltado para uma facção, de criar uma contenda, porque inveja algo. E por quê? Porque está construindo a sua sabedoria fora da conexão com o alto, fora do relacionamento com Deus. É por isso que neste caso, este homem está construindo a sua sabedoria somente através do seu intelecto, ou daquilo que por ganância, por inveja, por facção, ele deseja conquistar. Olha para o ambiente corporativo nas empresas, olha para o teu ambiente de trabalho, olha os locais que você frequenta. Isso não acontece somente dentro da igreja, também, infelizmente, mas isso acontece no mundo. Por quê? Porque isso faz parte daquele que comanda o mundo. O mundo jaz no maligno. Pastor, que pesado falar que o mundo ele é dominado pelo maligno. Mas querido, olha o texto que diz na sua sequência, olha comigo por favor, versículo 15. Então Tiago vai dizer: ei, esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Então não é o pastor que está dizendo que o mundo jaz no maligno, é a palavra. Não é o pastor que está dizendo que aquele que busca a sabedoria conectada a facções, conectada à soberba, conectada à inveja, conectada aos ciúmes, conectada a estar fora dos princípios de Deus,
Não, é a palavra que está dizendo que quando a gente busca esta sabedoria tem procedência. E esta procedência está relacionada a uma perspectiva terrena, animal e demoníaca. Forte, mas necessário. Porque o objetivo é que nós saiamos daqui entendendo isto e reforçando o que já sabemos, de que esta sabedoria válida é a que vem do alto, é a que está conectada com Deus, é a que gera relacionamento, intimidade, proximidade com o Pai. Queridos, como nós precisamos ler mais, refletir mais, buscar mais, orar mais, adorar mais, jejuar mais. Porque senão nós vamos buscar a sabedoria que está lá fora, e ela é mundana, animal e demoníaca. Querem exemplo prático? O que falamos na semana passada. Uma pessoa ou várias pessoas usando o seu intelecto para desenvolver um jogo que conduz uma criança a cometer ela é o quê? Mundana, animal e demoníaca. Essa sabedoria não pode, jamais estará, nunca esteve e nunca estará relacionada com Deus. Como nós estamos usando aquilo que Deus nos deu, os dons e talentos que Deus nos deu? Você segue pensando duas vezes se vai ou não vai vir na quarta? Se vai ou não vai vir nas mulheres, ou nos homens, ou no domingo? Se vai ou não vai colocar à disposição da tua comunidade os dons e talentos que Deus te deu? Enquanto eu e você resguardamos os talentos dados por Deus, homens e mulheres do mundo estão usando a sua sabedoria, que tem origem mundana, animal e demoníaca, para acabar no nome de Satanás, porque é isso que fazem, acabar com pessoas, com identidades, com famílias, com casamentos e assim sucessivamente. E eu e você cheios de dons e talentos, com a possibilidade de construir uma sabedoria que vem do alto, estamos fazendo o quê? Examinemos-nos, queridos. Dons e talentos que Deus nos deu, sabedoria construída do alto diretamente para o nosso coração, está sendo usada de que forma? Versículo 14, para nós retomarmos. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Terrena, animal e demoníaca. Eu quero falar mais 3 minutos específicos sobre isso. Vejam que quando Tiago fala nessa ordem, terrena, animal e demoníaca, ele descreve o comportamento mundano numa perspectiva de progressão, de algo que é ruim para algo que é destruidor. E a gente acha que tem coisas que foram colocadas aleatoriamente, não? Por que ele não escreveu animal,
demoníaca e terrena? Ou por que ele não escreveu demoníaca, terrena e animal? Mas por que ele escreveu nesta ordem que aí está na palavra: terrena, animal e demoníaca? Porque ele quer nos chamar a atenção de algo que é progressivo na nossa destruição. A gente primeiro bebe da sabedoria terrena, depois a gente se aprofunda e entra numa perspectiva de uma sabedoria animal, sem pensar, sem refletir, mas simplesmente agir por instinto. E no fim ele diz demoníaca, porque Satanás veio senão para matar, roubar e destruir. Então olha só a ordem. Você já tinha parado para pensar nessa ordem? Olha a ordem que ele escreve: terrena, animal e demoníaca. E eu e você temos a possibilidade de bebermos de uma sabedoria que é do alto, é de Deus e conduz à salvação. Eu e você temos a capacidade de estarmos conectados com o Pai, para, como Tiago diz, entra num lugar em que quem define a sabedoria é Deus, e Ele vai construir tudo de acordo com aquilo que Ele tem para a tua vida, que é o que Tiago vai dar sequência no texto. Olhe comigo agora o verso 17. Vamos só antes de ir ao verso 17, olha comigo o verso 16. Ele segue falando nesta perspectiva então de uma sabedoria que, em vez de descer do alto, é terrena, animal e demoníaca. E no verso 16 ele diz: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí existe confusão e toda espécie de coisas ruins. Aí existe confusão e toda espécie de coisas ruins. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Satanás veio para mentir, plantar a mentira, porque ele é a própria mentira. A origem dele está conectado com a mentira. Não a origem quando Deus criou, mas a origem quando ele decidiu querer ser maior que Deus. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É a luz do mundo. É aquele que traz luz para mim e para você caminharmos em sabedoria. É por isso que onde há uma verdade absoluta não há confusão. Diga assim: onde existe a verdade, a confusão se apaga. Onde existe luz, a escuridão é dissipada. E aí Tiago então, no verso 17 vai dizer assim, aquilo então nos diz, então faça o quê? E ele vai falar: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça,
para os que promovem a paz. E o que ele quer dizer com isso, querido? Ele quer dizer que a solução para a confusão é buscar a sabedoria do alto. Está confuso em alguma coisa da tua vida? Vai orar, vai jejuar, vai ter intimidade com o Pai. Ele trará luz para esta confusão. Portanto, Tiago reforça isso. A solução para a confusão é buscar a sabedoria do alto. Uma sabedoria que produz o bom caráter. Diga assim: esta sabedoria que vem do alto produz o bom caráter. Meu Senhor, glória a Deus por isso. Agora olha o texto, início do verso 17 novamente. A sabedoria, porém lá do alto é o que? Primeiramente o que? Pura. E lá no fim ela produz o que? Paz. Meu Deus, olha que extraordinário. Uma sabedoria que começa com a pureza, termina com a paz. Qual é o termômetro para as nossas vidas? Para toda e qualquer tomada de decisão? Fale mais alto: paz. A sabedoria que começa pura conduz à paz. Não sou eu que estou dizendo, é o texto. Olhe comigo de novo, verso 17. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura. Aí o texto segue. Depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Portanto, aquele que busca a sabedoria do alto, que é pura, gerará o fruto que é a paz. Quer estar em paz? Busca a sabedoria do alto. Quer estar em paz? Leia menos livros mundanos e leia mais a Bíblia. Quer buscar a paz para a tomada de decisão? Ouve menos a opinião de quem não sabe o que está falando e vai ouvir a opinião de Deus. Quer buscar a paz? Ela vem da sabedoria pura. Quem é puro, sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado, mas que só teve pecado porque levou o meu e o teu pecado? Quem? Jesus. Ele é a própria paz, Ele é a própria sabedoria. E esta paz, esta sabedoria, esta pureza é o que eu e você precisamos de uma vez por todas decidirmos por viver e por querer. Portanto, queridos, eu chamo a atenção para esse ponto novamente. Começa falando da pureza e finaliza falando da paz, em que as qualidades de Deus são os frutos do Espírito que estão à nossa disposição. Aquele que discerne as coisas com a sabedoria de Deus, ele discerne as coisas pela pureza, e a pureza gera frutos do Espírito, e o resultado disso é a paz. Queridos, eu finalizo em 5 minutos, mas eu preciso que você preste muita atenção nesses últimos 5 minutos. Veja de novo o verso 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Ou seja, o legado
daqueles que promovem a paz em vez do conflito é o fruto da justiça. Quer ser um homem em paz? Quer ser uma mulher justa? Olhe para o texto. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Portanto, o legado daqueles que promovem a paz em vez do conflito é o fruto da justiça. A justiça que excede todo o entendimento, porque é uma justiça conectada com Deus, porque a paz está conectada com Deus, e isso tudo está conectado com a minha e a tua busca por esta sabedoria, que não é construída por mãos humanas, nem pelo intelecto de pessoas, mas é moldada pelo oleiro, que é o meu e o teu Criador, e é soprada por este mesmo oleiro, que é aquele que todos os dias renova em mim e em você o fôlego de vida. Ele é a própria paz, a própria justiça, Ele é a própria sabedoria, que excede toda e qualquer explicação humana. De forma prática, o que eu quero dizer para você: dedica tempo para Deus, para as coisas de Deus. É isso que vai fazer a diferença na tua vida. Então, as fontes da minha sabedoria revelam os frutos que eu vou gerar. Se a minha fonte de sabedoria for terrena, os frutos serão o quê? Terrenos. Se for Satanás, os frutos serão diabólicos. Se a fonte for do alto, for em Deus e de Deus, serão frutos santificados. Eu gero daquilo que eu busco, pois o que eu busco é o que me alimenta, e o que me alimenta será a base para os resultados que eu apresento. Portanto, se eu busco em Deus, o resultado será em Deus. E nós continuamos querendo colocar a leitura da Bíblia, a oração, a adoração, o jejum, a intimidade para depois. E aí eu só vou colher depois. Eu nunca vou colher primeiro, porque eu vou colher primeiro daquilo que eu tenho me alimentado, daquilo que eu tenho buscado. Amém, querido?